Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 469, a geração nova, capítulo 18, a Gênese. Pois vemos a responsabilidade de cada um, tanto dos nossos irmãos que na erraticidade se encontram, quanto daqueles que no corpo físico, na atualidade, nesse exato momento, também se encontram. Vemos a responsabilidade grandiosa dos nossos irmãos que têm sido convocados por nosso Senhor Jesus Cristo residentes em outros orbes, em outras dimensões, os emigrantes de outros planetas que têm chegado à Terra com o intuito exclusivo de ajudar a humanidade a se alavancar-se no progresso moral. Essa troca de conhecimento, uns ajudando os outros, esse auxílio mútuo, perpétuo, eterno, que é o mesmo que eterno, entre a família cósmica universal. Auxílio esse que, por excesso de antifraternidade, orgulho, egoísmo, cupidez, avareza, não é visto muito no âmago da humanidade. Porque a antifraternidade, ela leva a humanidade a um estado de miopia. Miopia que a proíbe, que a dificulta enxergar o outro, mas que ela consegue enxergar, ela muito bem, ela consegue. Por isso, o egoísmo, onde cada qual se preocupam apenas em amealhar para si próprio. Por isso, que esses antifraternos, de certa forma, 95% recambiados para outras dimensões. É muito simples o modo por que se opera a transformação. É muito simples o modo por que se opera a transformação aqui na Terra. É muito simples o modo por que se opera a transformação. Sendo como se vê, todo ele de ordem moral.
todo ele de ordem moral, como se vê, todo ele de ordem moral. Toda transformação, toda. Não existe transformação que não seja de ordem moral. Distante da moral é destruição. Distante da moral é destruição. Sem se afastar em nada das leis da natureza, sem se afastar em nada das leis da natureza de Deus. Quando nada foge aos desígnios do Criador. Nada foge. Nada acontece por acaso. Tudo no momento certo. Na hora certa. Nem mais e nem menos. E infelizes aqueles que tentarem dar salto na evolução. É óbvio que não se logra a ascensão optando pela transformação intelectual apenas. A transformação intelectual apenas é um indício da presença do orgulho, do egoísmo, da antifraternidade. O progresso intelectual é um indício de todos esses fatores. Por isso, o progresso intelectual tende a levar o indivíduo ao despenhadeiro. Por que tende a levar? Porque a não presença do progresso moral caracteriza egoísmo, orgulho, antifraternidade, falta de respeito, onde beneficia alguns a permanência da vaidade, das fantasias, das ilusões, mas muda quando o progresso moral infiltra. Quando o progresso moral se faz presente, o indivíduo antifraterno se torna fraterno. Egoísta deixa de ser egoísta e distribui
a todos aquilo que ele possui, porque reconhece ele que na atualidade ou na eternidade ele não passa de um usufrutuário e também de um administrador. Por isso é preciso se conscientizar a respeito dessa questão. Os indivíduos no plano Terra podem amealhar todos os tesouros do mundo, desde que se conscientize que para administrar em prol do progresso moral da humanidade. Porque quando se pensa em progresso moral, automaticamente o progresso intelectual junto se encontram e não separadamente. Existe no plano Terra hoje esses títulos: os homens mais ricos do mundo, as mulheres mais ricas do mundo, graças a Deus, que multiplique a riqueza financeira física deles em milhões de vezes. Porque é graças a esses homens e mulheres ricas que existem no mundo, graças aos empresários que alavanca o progresso, tanto moral quanto o progresso intelectual. Mas é preciso dizer também, o progresso moral, o progresso intelectual não encontra-se apenas nestes mais ricos do mundo, e sim também na responsabilidade daqueles que, de certa forma, dependem desses mais ricos no mundo. É uma troca. Não existiria na Terra os mais ricos se não existisse aqueles que para eles trabalhassem. É uma troca mútua de valores, de administradores, todo mundo contribuindo para com o progresso, tanto de um quanto de outro. O funcionário contribui com o progresso financeiro, moral e intelectual dos patrões. E, ao mesmo tempo, os patrões contribuem para com o progresso moral e intelectual dos funcionários. Ninguém consegue amealhar impérios. Tanto impérios voltados para o lado do bem,
quanto impérios voltados para o lado do mal, sem ajuda mútua um do outro, uns dos outros. Mas você pode me dizer assim, mas existe impérios do mal? Ora, é um condicionamento da imprudência, da irresponsabilidade, do excesso de intoxicação pelo orgulho e pelo egoísmo, pela má administração de tudo aquilo que o indivíduo possui. De forma que todos devem prezar o progresso moral e intelectual de cada qual. Todos nós somos administradores, uns mais, outros menos, mas ninguém mais importante um que o outro. Aquele no deságio, ele controla a sua vida através da disciplina. Aquele no ágil, da mesma forma. Devemos cultivar esse atributo. Questão de número 30. Sejam os que componham a nova geração. Sejam os que componham a nova geração. Espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram. Olha que interessante. Sejam os que componham a nova geração. Espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram. O resultado é o mesmo, porque todos tiveram a mesma oportunidade de trabalho. A diferença encontra-se no tempo que cada um gasta para executar aquele trabalho. Uns executam o mais rápido possível, ignorando chuvas torrenciais, sol escaldante. Ignorando a ignorância da humanidade, as blasfêmias, as calúnias, ignorando os açoites, enquanto outros executam o mesmo trabalho, mas aqueles que, mediante uma dificuldade, reclamam, blasfemam, são trabalhadores, mas constantemente reclamando, blasfemando,
a chuva lá no horizonte surge, aquele indivíduo, ele já busca um local para se esconder da chuva. O sol desponta no horizonte escaldante. Ele já busca também uma sombra através do desculpismo, do deixa para mais tarde, que pode ser realizado naquele instante. Essa é a única diferença. Tá aí a desigualdade entre os seres que se encontram em processo de evolução. Aqueles que abraçaram e aqueles que não abraçaram. Chegam todos um dia no cume. Sim, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas esse é o objetivo. Essa é a meta a ser alcançada por todos. Por isso, devemos auxiliar uns aos outros, mesmo em meio aos espinhos. Estás pisando em espinho? Sim, continue. Estás sofrendo humilhações? Sim, continue. Pois aquele que há 2000 anos atrás, no plano terra que esteve, que nada tinha que provar ou que expiar, foi, ou melhor, veio ao Calvário, não reclamou, não blasfemou, não julgou, não puniu, não cobrou de ninguém. E mesmo assim, no alto da cruz, forças teve para dizer: Pai, perdoe-os. Eles ainda não sabem o que fazem. Eles ainda não sabem o que fazem. É óbvio, porque se soubessem, não faria. Se soubessem, não haveria necessidade nem que eu aqui me encontrasse, Pai. Pois eu rogo, perdoe-os, Pai, porque eles não sabem ainda o que fazem. Então, desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Desde que trazem disposições melhores, há sempre
sempre uma renovação. Há sempre uma renovação, desde que trazem uma disposição melhor. Desempenhamos nossas funções, nossos afazeres, nossos deveres, nossas obrigações, aquele dia que mais disposto nos encontramos. O contrário, tem dias que, usando esse termo, as pessoas parece que sapateia para lá, para cá e para lá, ficam exaustas, desanimadas, frustradas, decepcionadas, sem ter feito nada. Esta é a realidade do ser em processo de evolução, quando perdem as rédeas da administração da própria vida. Vamos para o próximo vídeo.